Olá, tudo bem? Agora nós vamos tratar sobre os novos limites de faturamento para 2018 e também sobre as novas disposições de cálculo, mudanças de faixas, mudanças de anexos, mudanças de atividades, regras de tratamento de flexibilidade de anexos e aí as atividades que estão ingressando no Simples Nacional. Antes, nos outros mini treinamentos, nós tratamos sobre mudanças que vão iniciar a partir de 1º de janeiro de 2017. Ou seja, a Lei Complementar 155 trata do parcelamento, que vai até o dia 10 de março de 2017, e também sobre a característica do investidor anjo e do SPED contábil para as empresas do Simples. Bom, agora nós vamos tratar sobre regras específicas para 2018. Muita atenção para isso. Lei Complementar 155 de 2016. Então vamos lá. Primeira ideia é exatamente entender como se calcula atualmente o Simples Nacional e como nós vamos calcular o Simples Nacional em 2018, certo? Então vamos tratar primeiro do entendimento, porque pode ser que você não entenda, pode ser que você trabalhe só com o sistema e não entenda a disposição do cálculo do Simples Nacional. Então vamos lá. Primeiro, para se calcular o Simples, eu preciso entender as regras dos limites do faturamento. Atualmente, nós temos limites iniciando com o microempreendedor individual, faturamento anual até 60 mil. E depois eu tenho para ME, microempresa, 360 mil. E para as empresas de pequeno porte, 3 milhões e 600 para o ano de 2016 e, consequentemente, o ano de 2017. Sobretudo, nós temos ainda as questões dos cálculos. E aí eu vou trazer algumas disposições para entendimento do cálculo do Simples Nacional. Então, olha só, o primeiro item deles é a RBT 12, que é a Receita Bruta Total acumulada dos últimos 12 meses. Então, eu preciso entender essa Receita Bruta acumulada dos últimos 12 meses para entender especificamente onde eu vou empregar, em qual faixa eu irei atender ao anexo específico. Então, saber das últimas 12 receitas brutas é fundamental para o entendimento. Marcos, mas se eu estiver no início de atividade? Calma, a gente pode tratar dessas regrinhas, exceções, já. Mas a regra básica é entender a RBT 12, que é a Receita Bruta Total acumulada dos últimos 12 meses. Depois nós passamos para o enquadramento na faixa do anexo. Entendeu a Receita Bruta 12, ou seja, dos últimos 12 meses, eu enquadro esse totalizador na faixa do anexo que eu estou enquadrado. E aí eu vou dispor da alíquota pertinente ao cálculo. E por fim, eu entendo a Receita Bruta do mês e aplico a alíquota. Então vamos entender isso de forma prática no exemplo que eu trouxe aqui para você ver como é que se calcula, tá? Então vamos lá, olha só. Suponha que a Receita Bruta acumulada dos últimos 12 meses seja de R$ 380 mil. Logo, independente do anexo, a faixa enquadrada, nós vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo do anexo 1, a faixa enquadrada vai ser a terceira. Veja só. Receita Bruta acumulada dos últimos 12 meses de R$ 380 mil. Olha o anexo. Terceira faixa. Entre 360 mil e 540 mil. Entre 360 mil reais e 1 centavo até 540 mil, se eu tenho uma RBT 12 nessa faixa, eu vou estar dispondo de uma alíquota de 6,84%. Numa distribuição entre todos os tributos, que é importante ressaltar que o Simples Nacional é um regime simplificado que contempla conjuntamente todos os tributos federais, estadual e municipal. E aí, existe uma distribuição dessa contemplação. 6,84% contempla quais tributos? Imposto de renda, 0,27%. CSLL, 0,31%. Nessa faixa, 0,95% de COFINS, 0,23% de PIS, 2,75% para contribuição previdenciária, INSS patronal e
2,33% nesse caso para ICMS por se tratar de comércio. Ou no anexo 2 também por se tratar de comércio. Nós vamos ver quais são os anexos pertinentes a cada tributo. Então veja que há uma disposição para a composição de 6,84%. Sabendo disso, nós temos essa faixa específica com a alíquota de 6,84%. Então nós vimos que eu preciso entender qual minha RBT12. Sabendo da RBT12, encaixamos na faixa do anexo. Depois, nós precisamos agora entender como é que eu vou usar essa alíquota de 6,84 de acordo com a receita bruta do mês. E aí eu pego a minha receita bruta do mês, buscamos ela, o faturamento do mês corrente, e aplicamos a alíquota que nós encontramos com base na receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. E assim, eu vou encontrar um vezes o outro, nós teremos o documento de arrecadação do Simples Nacional. Ou seja, o DAS com um valor de R$ 3.078 a pagar. Então perceba que essa disposição é o cálculo atual, que eu considero injusto. Perceba o seguinte, na nossa situação, se a minha RBT 12 for 360 mil fechado, eu tenho uma alíquota de 5,47%. Agora, se minha RBT 12 for de 360 mil e 1 centavo, a alíquota do tributo, conjunto de tributos, que é considerado Simples Nacional, ficará em 6,84% por causa de 1 centavo. Por causa de 1 centavo, eu tive um acréscimo aí de mais de 1%. 1,5% praticamente de carga tributária. Então note que é injusto porque ele não contempla de forma proporcionalizada, de forma progressiva. E aí, eu acabo sendo tributado bem mais por causa de 1 centavo, muitas vezes. De R$1, de R$1.000. Logo, essa disposição em 2018 vai mudar. Vai mudar, pois nós vamos apresentar o que trouxe a Lei Complementar 155. E aí, eu pergunto, e como saberei qual anexo eu vou tributar? Pois bem, vai depender do tipo de receita oferida pela empresa do Simples Nacional. Olha só, eu já sei minha RBT 12, eu já sei com base a faixa do anexo, eu já sei a alíquota que eu vou tributar e já sei quanto eu vou pagar de Simples. Mas é uma grande pergunta saber também qual anexo eu vou tributar. Depende do tipo de receita que eu estou auferindo. Eu posso ter 2 tipos de receita, 3 tipos de receita e ser tributado em vários anexos simultaneamente. E aí eu trago exatamente a disposição da Lei Complementar 123, que foi alterada principalmente pela 147 em 2014 e agora pela 155, mas a essência da 123 traz o seguinte, olha, até 31 de dezembro de 2017 nós teremos a seguinte disposição. Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, prestações de serviços em geral. Anexo 4, serviços com cessão de mão de obra, construção civil, advocatícios. Anexo 5, serviços específicos que estão no parágrafo 5º, a linha D do artigo 18 da Lei Complementar 123. Esses serviços, um exemplo, por exemplo, é a academia. Receitas de empresas que trabalham com academia desportivas. Anexo 6, serviços específicos de caráter intelectual. Parágrafo 5º, a linha I do artigo 18 da Lei Complementar 123. E aí eu tenho arquitetura, engenharia, os que tratam de característica intelectual. Esse é o anexo 6, inclusive foi uma alteração da Lei Complementar 147. Tudo bem? Então, Marcos,
Eu auferi uma receita de comércio, revenda, e auferi uma receita de indústria. Eu estou comércio e indústria. Então eu vou tratar a receita de venda de produção própria pelo anexo 2. E eu vou tratar a receita da revenda de mercadorias pelo anexo 1. Faço os dois cálculos separadamente, encontro e faço o meu parâmetro para que eu faça o cálculo, então, e chegue ao valor final do Simples Nacional.